Principais notícias do mundo da bola em menos de 5 minutos. Hoje a gente vai falar de Messi podendo estar de saída do Inter Miami em 2027. Vamos falar sobre Cristiano Ronaldo, que está fazendo greve na Arábia Saudita, qual o desfecho dessa história. E vamos falar do técnico mais vitorioso da história do Palmeiras, Abel Ferreira, que está mais uma vez indignado com a diretoria do Palmeiras. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, eu vou pedir para você deixar seu like, né? De graça, e também é de graça você se inscrever no nosso canal. A gente tá batendo 175 inscritos, estamos com a meta de chegar em 200 e qualquer ajuda será muito bem-vinda, beleza? Sem enrolação, bora lá falar das principais notícias do mundo da bola nesse dia de hoje. Primeira notícia é a seguinte: Cristiano Ronaldo está fazendo greve jogando pelo Al Nassr. Ele até que tá treinando, tá participando das atividades normalmente, mas pediu pro seu treinador, o Mister, né, Jorge Jesus, que ex-treinador do Flamengo, que vez ou outra a torcida do Flamengo pede ele de volta, pediu para não jogar a partida de ontem, que o Al Nassr ganhou por 1-0. O Campeonato Saudita, pessoal, tá na seguinte forma: o Al Hilal tá em primeiro lugar e o Cristiano Ronaldo, né, o time do Cristiano Ronaldo, tá na segunda colocação, com só um ponto atrás. Então o Cristiano Ronaldo, ele tá manifestando essa vontade e essa insatisfação justamente por conta do principal controlador dos principais clubes lá da Arábia Saudita são os mesmos, né? Então o Al Hilal tem o mesmo dono, os mesmos donos do que o Al Nassr, do que o Al Ittihad, enfim, do que o Al Ahly, que é um outro time grande lá da Arábia Saudita, e ele está insatisfeito porque, de acordo com ele, o time do Al Nassr está sendo barrado de fazer novas contratações. Inclusive, ele está falando que um dos argumentos que ele utiliza é que ele foi o primeiro jogador a acreditar no projeto da Arábia Saudita, e eles barrarem o time do Al Nassr de crescer, de trazer jogadores, está deixando ele extremamente satisfeito. Inclusive, isso é uma notícia falando que não é só ele que está querendo se desvincular do Al Nassr no fim da temporada. O próprio Mister também está insatisfeito como tem sido conduzida a gestão do time do Al Nassr. Então, vamos ficar de olho aí. Saíram algumas notícias falando sobre ele tentar cavar uma vaga aí para o Manchester United, mas eu acho que é só especulação, nem vale a pena a gente trazer esse assunto à tona. Outra notícia envolve Lionel Messi, e essa já é oficial. Tem time argentino querendo fazer um projeto para o Lionel Messi e jogar na Argentina em 2027, no ano que vem. E eu acho que não é nada difícil de acontecer. É o Newell's Old Boys. Newell's Old Boys, para quem não sabe, é o time que o Messi jogou na base antes de ir para o Barcelona, e é o time de coração dele, né? O Messi tem todo aquele problema teve, né, antes de ganhar a Copa do Mundo, de ter aquelas críticas de não se sentir argentino, a galera não considerava ele argentino o suficiente, porque passou quase a vida toda na Espanha, em Barcelona, então faltava muito essa conexão. E eu não acredito, acho bem provável que o Messi vá se aposentar sem jogar no time dele de coração, né? Só ver o que está acontecendo aí com o Di Maria jogando pelo Rosário Central. Inclusive vão jogar Libertadores esse ano. Vai ser muito bom ver o Di Maria jogando contra os times brasileiros. Então, o Messi possivelmente no Newell's Old Boys no ano de 2027. Eu particularmente torço para que isso dê certo. Quem sabe o Newell's Old Boys não vá para Libertadores, e seria muito bom, né, ver nossos times brasileiros jogando contra o Lionel Messi. A gente já teve essa oportunidade no Mundial de Clubes, né, no Super Mundial. O Palmeiras ali, a gente via cortes do Bruno Fux marcando o Messi, muitas imagens aleatórias nesse Super Mundial. Então, essa é a segunda notícia, e a terceira é de Abel Ferreira. Abel Ferreira está indignado com a diretoria do Palmeiras, para variar. O Abel Ferreira, ele que tem um pouco de dificuldade nas derrotas, né, quando o Palmeiras perde. Ele sempre busca uma situação, alguma coisa que está acontecendo, terceiriza a culpa. Eu não estou falando se ele está certo ou nem está errado nesse ponto específico, mas a grande questão é: Abel Ferreira está pedindo reforços para a diretoria do Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras contratou nessa janela apenas o Marlon Freitas, né, o jogador do Botafogo, capitão do Botafogo, e a torcida do Palmeiras aparentemente está percebendo que o Marlon Freitas ele não pode jogar como primeiro volante. Né? Ele tem essa deficiência em questão da marcação, do desarme, do combate. Ele em questão de bola longa, ele é o melhor do Brasil, disparado, não tem competição. Mas ele como primeiro volante e no estilo que o Palmeiras joga, pra mim não faz sentido. Né? O Palmeiras, se ele fosse um time de pressão alta, de marcação alta, de estar sempre com jogadores postados no campo de ataque do time adversário, faria sentido ter o Marlon Freitas como achador de bolas, como lançador, né? Mas o Palmeiras é aquele time do chutão, joga às vezes reativo, às vezes domina, enfim, tem um padrão todo confuso. E ele tá cobrando reforço da diretoria, né? Palmeiras perdeu alguns jogadores, perdeu o Everton aí, embora tenha o Carlos Miguel, né, já como reposição, perdeu o Facundo Torres, o Aníbal foi pro River Plate, enfim, tiveram algumas baixas, e ele tá cobrando a diretoria para ter essas reposições, né? Até porque, na minha concepção, o Palmeiras até que tem um time bom, mas não tem um elenco qualificado para poder competir com o Flamengo. Embora o Cruzeiro esteja numa fase, eu acho que o 11 inicial do Cruzeiro possa ser até melhor do que o 11 inicial do Palmeiras, né? Então realmente o Palmeiras tem que
se esforçar mais nesse mercado de transferências. Principalmente porque o Paulinho não consegue jogar, né? Pelo menos ainda não conseguiu jogar esse ano. Ano passado a gente viu como ele tem valor, como ele joga muita bola, salvou o Palmeiras ali no Mundial contra o Botafogo, mas ele tem esse problema grave de canelite, né? Canelite, enfim, problema na canela, doença raríssima que quase nenhum jogador tem, e ele tem. Então, o Palmeiras precisa se reforçar, né? Porque só com os 11 iniciais do Palmeiras não é suficiente. O Flamengo é prova viva disso, que um time para ser campeão, né? No ano passado o Flamengo foi o maior exemplo. Um time para ser campeão precisa de cada dia mais essa verdade se torna absoluta, né? Um time para ser campeão ele precisa de pelo menos 2 ótimos jogadores por posição, né? 2 no lateral, 2 na zaga, mais 2 na zaga, enfim, não dá para contar só com o time titular, né? Então é um problema que talvez até o Cruzeiro possa apresentar, mas em menor medida. Então se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve, deixa o like e apoia nosso projeto que tá só começando, beleza? Tamo junto.